Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta videoaula. Exatamente, gente. Eu estou de um hotel em Copacabana, porque eu tive que trazer minha mãe aqui para fazer algumas coisas. Ela está no outro quarto, porque eu preciso ficar sozinho, porque eu tenho uma demanda de videoaulas aqui para gravar. Mas, tirando isso, eu estou muito feliz de estar gravando esta videoaula de revisão para os alunos da turma 1000 da Escola EP, Escola Positiva de Barra. Bom, meus queridos, nós já tivemos uma aula e agora nós vamos pegar e vamos fazer o quê? Nós vamos corrigir, fazer uma verificação, certo? Da AV2 de vocês, né? Eu fiz uma revisão espelhada com a reavaliação e agora nós vamos estar corrigindo realmente a prova que foi feita pelo professor de vocês, a AV2. Então, se liga nessas dicas, se liga nas resoluções, porque elas podem ajudar vocês na reavaliação. Tudo bem? Não que a minha revisão também não tenha ajudado, mas essa prova e essa outra forma de vocês estudarem um pouco mais, intensificarem um pouco mais, pode ajudar. Então, eu falo muito, sem mais delongas. Vamos lá, vou estar projetando aqui, certo? A reavaliação da turma 1000 e a gente vai estar trabalhando alguns assuntos acerca disso, tudo bem? Então, aí, AV2, segundo trimestre, maravilha. Bom, gente, vamos para a nossa primeira questão aí. Primeira questão, ela fala sobre relações numéricas do mol associada à estequiometria. Estequiometria nós sabemos que é o cálculo da quantidade de reagentes e produtos numa reação química. E aí é um pré-requisito da estequiometria você saber que um mol de qualquer substância corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas daquela substância, que também é igual à massa molar. A massa molar, nós sabemos que é a soma das massas dos átomos que compõem a molécula de uma substância em grama. E se essa substância for um gás, eu ainda posso pegar e relacionar isso com 22,4 litros em volume, se for um gás na CNTP. O que é a CNTP? A CNTP é uma sigla para condições normais de temperatura e pressão, que correspondem à pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius. Tudo bem? Então, essa é uma informação extremamente importante para a gente começar a pensar na primeira questão. Outro dado importante é que os números que aparecem antes de cada substância aqui, como nós estamos percebendo, um no oxigênio 2, no gás carbônico não tem nada, então também é um. Na água nós já temos dois. Isso são chamados de coeficientes. E esses coeficientes indicam a quantidade em mol de cada substância. Então, a gente já vai entender que o coeficiente ele vai ser igual ao número de mol, ok? O coeficiente foi isso que eu coloquei com dois tracinhos embaixo aqui para vocês conseguirem correlacionar. Então, ter um CH4 é a mesma coisa que ter um mol de CH4, que também é a mesma coisa que ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de CH4, que é a mesma coisa que ter a massa molar do carbono mais os quatro hidrogênios, e como o CH4 é um gás, também é a mesma coisa que ter 22,4 litros. Ok, gente? Então, olha o que a questão diz. Toda vez que a gente tiver uma questão envolvendo estequiometria, além de você ter que saber isso que eu acabei de sinalizar, você vai fazer sempre desse jeitinho. A primeira linha da estequiometria, você vai pensar na sua dúvida, ok? A sua dúvida você vai tirar da onde? Através da leitura do texto da questão, ok? Na segunda linha, você vai colocar a certeza. Certeza essa que você vai tirar de onde? Da reação, ok? Maravilha, B e lesura. Então, olha a primeira questão, o que que ela fala para a gente.
A combustão completa do metano produz dióxido de carbono e água. A alternativa que representa, olha o que ele está questionando. A alternativa que representa o número de mol de O2 que reage na combustão de 0,3 mol de metano. Então, qual é a dúvida dele? A dúvida dele é que quando eu tenho 0,3 mol de metano, que é o CH4, qual é o número de mol de O2 que reage? Correto? Então, as substâncias envolvidas no problema vão ser metano, porque ele questionou a quantidade de metano, ele deu informações sobre a quantidade de metano, 0,3 mol, e ele questionou a quantidade de quem? De O2. Bom, aqui ele também questionou a quantidade do O2 em mol. Então, aqui, ó, x mol de O2. Agora que você tem a sua dúvida, você vai para a sua certeza. A sua certeza você tira da reação. Nós sabemos que esse número aqui, ó, é a mesma coisa que a quantidade em mol, como nós vimos. Então, aqui, 1 mol de metano. Estou relacionando as quantidades das suas duas substâncias no problema com a unidade que ele questionou, que foi mol também. 1 mol de metano, sorry, 0,3 mol de metano para X. Agora, exatamente, nós vamos saber que 1 mol de metano estão para, quantos mols de oxigênio? 2 mol de oxigênio, ok? Então, a proporção é 1 mol para 2. Certeza, reação, dúvida, questão. Agora, como nós temos uma regra de 3, é só fazer o quê? Multiplicar meios por extremos. Então, eu pego aqui, multiplico esse por esse. Nós vamos achar que 0,3 vezes 2 vai dar 0,6, x vezes 1 vai dar x. Então, x vai ser igual a 0,6 mol de quem? De O2. Até aqui tranquilo? 0,6 mol de O2, senhoras e senhores, vai ser a minha letra B de bola. Muito tranquila essa primeira. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, que diz de número 2. Gente, vocês me perdoem se eu estou trocando, mas no final eu sempre acerto, tá bom? Eu estou há 2 noites seguidas dormindo 3 horas por conta de algumas demandas aí de trabalho e também pessoais, minha mãe, alguns exames. Então vocês me excusam, mas eu acredito que a primeira está tudo certinho. Vou até conferir. 0,3 mol para X, 1 mol para 2. Perfeito. Vamos então agora para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: com auxílio da tabela periódica, a maravilhosa Periodic Table, com auxílio da tabela periódica, calcule a massa molecular das substâncias abaixo, em unidade de massa atômica, U, ok? Então, aqui, ao invés de botar grama, a gente só coloca U. Então, você vai ter que ir lá no final da sua reavaliação, e você vai perceber que existe uma tabelinha periódica lá nesse final. E aí, quando existe essa tabela periódica, você vai ter que pegar e fazer o quê, senhora aqui? Você vai ter que pegar e ver a massa de cada uma dessas coisas aí, certo? De cada um desses elementos. Eu não sei se tem aqui nesse programa algo que eu consiga pegar e girar a figura. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem. Eu acho que não. Não, não, não. A limpar a tela, anotações, editar em texto alternativo, duplicar, trazer para frente, enviar para trás, bloquear, não tem. Então, olha só. Então, vai ter uma tabela como essa, mas eu vou pegar e vou estar importando uma outra tabela aqui que já está na posição certinha, só para indicar vocês a respeito disso, tá bom? Essa tabela aí é uma tabela bem clássica, tá bom? Que a gente vai estar vendo aqui. Deixa eu pegar a minha imagem. The periodic table. Where is this? All right. Yeah, I find you.
Muito bem. Então, olha só, gente. A gente tem aqui numa tabela, e cada uma tem a sua, uma legenda. E aí, nessa legenda, o que que nós temos? Nós temos um número atômico, correto? Que fica aqui em cima, a eletronegatividade, o símbolo no meio, e aqui a massa atômica, o quê? Aproximada. Então, você vai vir aqui a todo momento e saber quais são as massas dos elementos. Eu já sei as massas de cabeça, mas você, na hora da prova, pode ser que não saibam todas de cabeça. Então, vá lá e consulta a tabela, tudo bem? Então, vou fazer só o primeiro, assim, fazendo esse bate e volta, mas depois eu não vou fazer mais, ok? E se você não está conseguindo ter uma boa visualização de zoom, pode ativar o zoom aí do seu celular, tá bom? Vamos lá. Aqui, se você for perceber, o hidrogênio, então você vai ter que ir lá na tabela e ver qual é a massa do hidrogênio. A massa, como nós vimos, é o que fica embaixo. Então, o hidrogênio é igual a 1, tá vendo aqui? Aí depois você vai para o fósforo. Fósforo também fica embaixo, ó. Fósforo igual a 31. Aí depois você vai para o oxigênio. O oxigênio também está aqui embaixo, que é quanto? 16. Então vamos lá para cima e vamos fazer tudo. Número 2, letra A. Então, a massa desse cara aqui seria o quê, ó? 1 vezes 3 mais 31 mais 16 vezes 4. Então, eu pego a massa de cada elemento que aparece na tabela e eu vou multiplicar pela sua o quê? Quantidade. Quando não tem nada, como no fósforo, é a mesma coisa que T1. Então, aqui vai dar 3 mais 31. E aqui 16 vezes 4 vai dar 64. Então, aqui vai dar 95, 98 U. Vai ser a massa do H3PO4. Agora vamos para a letra B. Então, como eu falei, você vai lá na tabela. Eu já sei que o cálcio é 40, que o carbono é 12 e que o oxigênio, como nós vimos no anterior, é 16 vezes 3. Então, aqui vai dar 40 mais 12, 52, 16 vezes 3, 48. Então, aqui vai dar 100U. Agora nós temos o Al2SO4,3. O alumínio é 27, como eu tenho 2 vezes 2. O enxofre é 32, como eu tenho 3 enxofres aqui. Estão percebendo? Vezes 3, porque quando eu tenho esse parêntese, quer dizer que tudo que está dentro do parêntese está multiplicando 3, né? E eu tenho aqui já um oxigênio com uma quantidade 4, então vou ter que multiplicar 4 vezes 3. 4 vezes 3 ou 3 vezes 4 vai dar 12, correto? Então cada oxigênio nós sabemos que é 16, então 16 vezes 12. Tudo bem? Então aqui vai dar 54 mais 32 vezes 3 vai dar 96. E aqui, 16 vezes 12 vai dar 160, com mais 32, 192, correto? E aí, o que que eu faço aí agora? O que eu faço aí agora é simplesmente somar tudo. Então, se eu pegar e somar 54 com 96, vai dar 150. 150 com mais 192 vai dar 342 U. Lembra que é sempre em U, porque isso é de uma molécula apenas. E quando eu tenho assim uma substância hidratada, como o cloreto de cálcio vezes, que tem aqui um vezes, correto? Esse pontinho é de vezes, 5 moléculas de água. Quer dizer que essa substância ela está pentahidratada. Você vai fazer a massa do cloreto de cálcio, faz a massa de água e multiplica por 5. Então, como é que seria essa daqui? Vamos lá. O cálcio nós sabemos que é quanto? 40 gramas. Então, 40 mais o cloro é 35,5 vezes 2 mais 5 vezes a molécula de água, que é 1 vezes 2 mais 16. Então, 40 mais 35,5 vai dar 71. E aqui mais 5 vezes 1 vezes 2, 2 com mais 16, 18. Então, aqui nós temos 40 mais 71, que aqui vai dar, se eu não me engano, 111.
Perfeito. E 5 vezes 18 vai dar 90. Então, aqui vai ser 111 mais 90. 111 mais 90 vai dar quanto? Exatamente, 201 U, ok? Então, vou confirmar, como eu falei, eu estou com poucas horas de sono. Já tem uma aula daqui a pouco, então o bicho está pegando, mas eu vou confirmar. Não posso ensinar errado, né? 71 mais 40, 111 mais 5 vezes 18. 90, 201. Certinho, gente. Maravilha, só fazer as massas. Bom, vamos então agora para a nossa próxima questão que vai estar aparecendo aí na sua tela, meu caro aluno EP, que é a questão de número 3. Classifique as reações químicas abaixo como síntese, análise, simples troca ou dupla troca. Uma reação de síntese, ela tem um padrão. Qual o padrão de uma reação de síntese, senhoras e senhores? Quando eu tenho uma síntese, eu vou ter uma substância A mais uma substância B mais outras substâncias no reagente, um número infinito. Só que aqui para a síntese eu só posso ter um único produto, que aí eu vou chamar de C. Tudo bem? Então, duas ou mais substâncias no reagente formando um único produto, isso é uma síntese. Aí eu tenho o que nós chamamos de análise ou de decomposição. Na análise ou decomposição, eu vou ter uma única substância no reagente C e ela vai ser o inverso da síntese, formando duas ou mais substâncias no produto, que aqui eu chamei de A, de B e reticências, que pode ter duas ou mais, correto? Aí depois eu tenho outros casos. Eu posso ter o que nós chamamos de simples troca. E aí, o que que é uma simples troca? É uma troca simples. Ou seja, aqui eu vou ter uma substância AB composta obrigatoriamente. Aqui eu vou ter uma substância C simples. E aí vai acontecer uma troca. Que troca vai ser essa que vai estar acontecendo? Exatamente. O A vai para o lugar de quem? Do C. E o C vem para o lugar de quem? Do nosso maravilhoso A. E aí, quando isso acontece, senhoras e senhores, eu fico com o quê? Eu fico com CB mais A. Isso é o que nós chamamos de simples troca. Então, obrigatoriamente, o AB, ele precisa ser uma substância o quê? Composta, ok? E o C, obrigatoriamente, precisa ser uma substância o quê? Simples, correto? Lembrando que composta é aquela que possui dois ou mais elementos, duas ou mais letras maiúsculas na fórmula, ao passo que a simples possui apenas um elemento, ok? Muito tranquilo, né? E para finalizar, nós temos a maravilhosa dupla troca. E aí, a dupla troca, gente, é muito parecida com a simples troca. Só que ao invés de eu ter duas substâncias, onde eu tenho uma simples e outra composta, aqui eu vou ter ambas compostas. Dupla troca. Então, aqui eu vou ter AB mais CD. E aí, nesse processo, eu vou dar origem a AD mais CB, ok? Então percebam que quando eu tenho duas compostas, aí é dupla troca, ok? Então aqui composta, fiquei com pouco espaço, hein? E aqui também o quê? Composta. Ok, gente? Maravilha, né? Então, agora que nós estamos de posse da teoria para essa e mais outras questões que vão vir, ele pede para você, com a inicial, classificar cada um desses. Então, a primeira aqui, ó, eu sei que vai ser uma DT, vai ser uma dupla troca,
que eu uso DT para dupla troca, porque eu tenho essa substância que é composta, ela é formada por três átomos, três elementos químicos diferentes, perdoe, e aqui eu tenho o quê? Dois elementos. Então, se tem duas compostas formando outras duas compostas, isso é DT, isso é dupla troca. Agora, aqui na 2 eu tenho dois reagentes formando um único produto. Ah, mas e esse 2 aqui? Sim, mas quando eu sigo esse padrão aqui, o que importa não é esse 2. Esse 2 é a quantidade, mas é de uma única substância. Ó. Aqui eu só formei uma única substância, que foi o meu C. Assim como aqui eu formei o meu MgO. É uma única substância. Então, se isso aqui é uma única substância, quer dizer que isso aqui é uma síntese. Então, é o meu S. Agora, ao contrário da outra, eu tenho apenas um reagente na análise, formando dois ou mais o quê? Produtos. Então, aqui eu já tenho esse processo, na 3. Na 3 eu tenho apenas um reagente, que é a sacarose, ou seja, o açúcar que consumimos, formando dois ou mais produtos. Então, isso daqui é uma análise. E aqui eu tenho uma substância composta, que é o ácido sulfúrico, três elementos, e aqui eu tenho uma substância simples, que é o alumínio, um elemento. Então, se eu tenho uma substância simples e composta, aqui vai ser ST. Simples, troca. Maravilha, belezura. Se você já está gostando, se está aprendendo, por favor, dá um joinha aí. Ajuda o seu teacher aqui também nesse mundo online, ok? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: acompanhem comigo a leitura. Foi. As equações químicas apresentadas a seguir referem-se a reações que ocorrem na atmosfera de grandes centros urbanos, a partir da utilização de combustíveis fósseis contaminados com enxofre, o que dá origem à chuva ácida. Essas reações são classificadas como, então todas as três têm o mesmo tipo. Qual é o tipo? Perceba que em todas as três eu formo uma única substância. Se em todas as três eu estou formando apenas uma única substância, essa reação é uma reação de síntese, ok? E uma reação de síntese é a letter C. Ok? Maravilha. Ok. Vamos então agora à nossa próxima questão, que é a questão de número 5. Determine a massa em grama de 12 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Quando eu tenho 12 vezes 10 a 23 átomos de magnésio, a gente tem que parar para pensar nas relações numéricas do mol, que nós já vimos. Um mol de qualquer coisa é igual ao quê? 6 vezes 10 elevado a 23 partículas daquela coisa, que podem ser átomos, se eu tiver a substância se apresentar na forma de átomos, que também podem ser moléculas, se a substância se apresentar na fórmula de moléculas. Isso também é igual a massa molar. Massa molar é essa que vai estar em grama. E também isso vai ser igual a 22,4 litros para um gás na CNTP. Lembra que eu falei que a primeira linha da nossa regra de três é a nossa dúvida. Então, qual é a nossa dúvida aqui? Ele quer que você determine a massa em gramas. De quê? Então, ele quer saber qual é a massa X gramas quando eu tenho 12 vezes 10 elevado a 23 átomos de magnésio. Essa é a sua dúvida. A sua certeza é que você relacionou duas grandezas dessa daqui. Perceba que essa não é uma questão de estequiometria, que eu relaciono duas substâncias. Eu estou relacionando só duas grandezas de quantidades relativa à mesma substância, que é o magnésio. Então, eu relacionei massa, nesse primeiro caso,
e relacionei número de partículas. Essa massa molar é exatamente essa massa atômica que aparece na tabela periódica. Só que a massa atômica ela é expressa em U. Ó, massa atômica é igual a 24U. 24U é a mesma coisa que ter um átomo de Mg. Só que eu não tenho isso. Eu tenho a massa ali sendo questionada em gramas. E aí, quando eu boto que eu tenho 24 gramas, eu não tenho só um átomo. Aí eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de Mg. Então, esse número, 6 vezes 10 a 23, é um número que faz um fator de correção, um fator de conversão da massa que está em U para uma massa que fica em grão. Então, ali, ó, x é igual x para 12 vezes 10 a 23. Se eu tenho a massa em grama sendo 24 gramas, qual é a quantidade de átomos que eu vou ter? Então, nós vimos que a massa molar vai ser igual ao número de átomos ou partículas. Então, a massa molar, ou a massa atômica que vira massa molar em grama, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Átomos de quem? De Mg. O que aconteceu de 6 para 12? Para a gente não ter que fazer muita conta. Tá na cara. Aqui o que aconteceu é que eu multipliquei por 2. Então, para eu achar o valor de x sem fazer muita conta, você também multiplica por 2. Toda vez que você consegue achar uma proporção entre a primeira linha e a segunda linha da mesma coluna, da mesma unidade, da regra de 3, você consegue evitar muitas contas. Aqui nós teríamos que fazer 24 vezes 12, x vezes 6, depois passar esse 6 vezes 10 a 23 para lá dividindo. E aqui eu faço uma conta bem rápida, dobrando maravilha e belezura. Então aqui vai ficar o quê? 48 gramas. Agora nós temos 8 mol de cálcio. Então agora ele relacionou de roxinho a quantidade de mol, correto? Com a nossa maravilhosa o quê? Massa. Então, novamente, o que que ele quer, senhoras e senhores? Exatamente. Vamos lá? Ele quer a quantidade X mol de cálcio, correto? Que tem o quê? Ele quer a quantidade em massa, perdoe. X gramas de cálcio, que tem aonde? Em 8 mol, não é isso? Determine a massa, se ele quer determinar a massa, por isso X gramas de cálcio, em 8 mol. Dúvida: qual é a sua certeza? A sua certeza é que quando eu tenho 40 gramas de cálcio, isso corresponde a 1 mol, correto? Ó, 1 mol é igual à sua massa, correto? Então, 40 gramas, que é a massa molar em grama, para 1 mol. E aí, gente? Aí é só fazer conta, né? Então, aqui a gente faz a conta, multiplica cruzado, para achar o valor de x. X vezes 1 vai dar x, 40 vezes 8 vai dar 320. Então, x vai ser igual a 320 gramas de cálcio. Fechou? Então, dica master e suprema da águia, aqui, que vocês vão perceber que o meu Instagram eu gosto da águia. A águia, ela voa alto, a águia, ela tem atenção. A águia, quando ela está descansada, eu não tô. A águia, ela tem foco. A águia, ela não discute com ninguém, ela vai voando alto, não quer saber. Então, é bem interessante o animal águia. Mas vamos lá, o que interessa? Então, nossa, first. Primeira linha, novamente estou botando isso, hein? Dúvida. Por isso que eu questionei na primeira linha ali a massa em gramas. Ó, o comando fala: determine a massa em gramas. Segunda linha, certeza. Só que a certeza você não tem uma reação aqui. Então, no caso de uma relação numérica do mol, a certeza você vai tirar o quê? Da relação numérica. Que relação numérica? Essa dali que eu acabei de escrever ali em cima, de vermelho.
que um mol é 6 vezes 10 23, isso é relação numérica. Tudo bem? É diferente da primeira, porque a primeira eu já tenho uma reação química. Então, primeiro do texto, segundo da reação. Aqui eu tiro da relação numérica. Ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Novamente, uma questão para classificar as reações químicas. Então, a gente percebe que aqui eu tenho uma substância composta, que é um NaBr, mais uma substância simples. Então, isso daqui, senhoras e senhores, é simples troca, como nós já vimos, correto? E a outra, eu tenho uma única substância no reagente, que é o meu AgBr. Lembrando que esse 2 não indica que eu tenho mais de uma substância diferente, é só a quantidade da mesma substância, né? Então, eu tenho uma única substância no reagente, formando dois outros produtos aí. Então, o nome disso é análise. Bom, a simples troca, ela também pode ser chamada de deslocamento, que eu acabei de ver que ele colocou ali nas alternativas, né? E a análise, ela também pode ser chamada de decomposição, ok? Então, quer dizer que vai ser simples troca e decomposição, ó. Tá vendo? Tem que saber o sinônimo da análise, que é o quê? Decomposição, ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 7. Assinale a alternativa que apresenta abaixo. Analise as alternativas. Tadinho de mim, estou muito cansado. Analise as alternativas apresentadas abaixo, que indicam a massa molar em grama por mol para cada substância apresentada. Assinale apenas as verdadeiras. É para assinalar, botar um xizinho ali, apenas as verdadeiras. O metano possui massa molar 17. Não vamos assinalar. Por quê? Porque o metano é CH4. Então, aqui o carbono, se você for perceber, ele tem massa o quê? 12 gramas. E cada hidrogênio é 1 grama vezes 4. Então, o metano aqui, a massa dele é 16 grama por mol. Agora nós temos a amônia com 17. Também está errado. Com 16, na verdade. Também está errado? Sim, ele trocou na maldade, né? Porque a amônia aqui, o nitrogênio é quanto, senhoras e senhores? 14 e o hidrogênio é 1. Então aqui vai ser o quê? 14 mais 1 vezes 3. Então a nossa maravilhosa amônia vai ser igual a 17 gramas por mol. Agora nós temos o ácido fosfórico, que tem massa 98 gramas por mol. A gente já fez o ácido fosfórico, gente, lá naquela de massa. Foi o primeiro aqui da letra A, ó. 2 letra A, foi o primeiro. Então a gente realmente viu que ele tem 98 U. Só que se eu transformar isso para grama, porque é a quantidade em mol, e aí, quando eu falo em massa molar, não é a quantidade de uma molécula, é a quantidade de 1 mol de moléculas, que são 6 vezes 10 a 23. Por isso que eu consigo fazer a conversão da massa de U para grama. Isso está correto. Então, essa eu vou assinalar. A glucose, que é a glicose aí, muitos textos ou imagens da internet chamam de glicose, assim como glucose, possui massa molar 180. Essa nós não fizemos, temos que fazer. Então, o carbono aqui é C6H12O6. Então, o carbono aqui eu tenho 12 gramas vezes 6. Aqui o hidrogênio eu tenho 1 gramas vezes 12. E o oxigênio eu tenho 16 gramas vezes 6. Então, aqui vai dar 72 mais 12 mais 96. 72 com 12, 84. 84 mais 96, 180 gramas por mol. Corretíssimo. Então, aqui só vamos assinalar as verdadeiras. Vamos agora para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 8. Estamos caminhando aí para o final, são 12, né? E vamos que vamos. O número de toneladas de ácido sulfúrico que poderia ser
produzido por dia através de um processo que usa 3,2 toneladas por dia de SO2, com uma eficiência de conversão de 70%, é aproximadamente. Então, olha só, aqui ele quer saber o quê? Vamos começar com a dúvida, como eu te falei, né? É uma questão de estequiometria e ele já deu as massas das duas substâncias envolvidas, ó, o SO2 e o H2SO4. Vamos lá, ó. O número de toneladas de H2SO4. X toneladas de H2SO4. Número de toneladas de H2SO4 que poderia ser convertido por dia através de um processo de 3,2 toneladas de quem? De SO2. 3,2 toneladas de SO2. Essa é a sua dúvida. Sabendo que esse processo tem uma conversão, uma eficiência de conversão de 70%. Então, aqui primeiro eu acho o que deveria ser, de acordo com a reação, que é a receita do bolo, que é o padrão. E aí depois eu vou fazer um desconto de 30%, porque a eficiência não é o que a reação diz, não é 100%, né? A receita do bolo perfeito. Esse processo tem aí uma perda de rendimento. Bom, então eu relacionei massa em tonelada de SO2 e massa em tonelada de H2SO4. Então o SO2 ali, nós vimos que a massa dele é quanto? 64. Então, quando eu tenho aqui 64 gramas de SO2, eu vou produzir quanto do ácido? Opa, 1 mol, que é a mesma coisa que 98 gramas de H2SO4. Perfeito? Bom, eu quero achar X, né? Então tem que analisar uma relação que existe entre a primeira e a segunda linha. Então daqui para cá existe alguma relação que vai simplificar my life. Ah, eu posso colocar unidades diferentes assim? Pode. Desde que na primeira linha está tudo em tonelada. Na segunda linha está tudo em grama. E eu tenho uma relação massa-massa. Se não fosse massa-massa, fosse massa-volume, tem que tomar cuidado, tá bom? Ou massa-mol. Então, ali, como é uma relação entre massas, eu posso fazer isso. E agora, senhoras e senhores, se eu pegar 64 e dividir por 2, dá 32. E de 32 para 3,2 eu dividi por 10, que eu ando uma casa para a esquerda. Então, na verdade, aqui é a mesma coisa que dividir por 20. O que é dividir por 20? Dividir por 2, depois dividir por 10. Então, aqui eu também, para achar o meu x, vou dividir por 20. Então, 98 dividido por 2 vai dar 49. 49 dividido por 10 vai dar 4,9. Então, quer dizer que o meu x vai ser igual a 4,9 toneladas do ácido. Aí você vai lá, muito, muito afoito, marca a letra A. Não, porque isso aqui eu estou considerando que o rendimento desse processo é de 100%. 100% de rende, ok? Só que aqui eu tenho o quê? Uma eficiência, que é uma palavra bonita para rendimento de quanto? De 70%. Então, 4,9 toneladas são para o rendimento de 100%. Para um rendimento de 70%, eu vou ter o quê? X toneladas. Eu vou ter uma perda, correto? E agora o que que eu faço? Tututi, tututu. Então, x vezes 100, 100x. 4,9 vezes 70 vai dar. 4,9 vezes 10 dá 49. 49 vezes 7. Vamos pensar. 50 vezes 7 dá 350. Como é uma unidade a menos, vai ser 350 menos 7. Então, vai dar quanto? 350 menos 7 vai dar 300 e 43. Vamos ver se essa lógica está certa.
Eu tô até com a carinha de cansado, não sei se estão reparando aí. Eu vou morrer depois dessa aula. 343, eu acertei. Então quer dizer que o meu x aqui vai ser igual ao quê? 343 dividido por 100. Gente, vocês não têm noção a hora que eu saí de Macaé. Eu saí de Macaé hoje, 1h da manhã. Aí viemos para o Rio fazer mais um exame. Então tá puxado, tá? Mas mãe só tem uma. 3,4 que? Toneladas. 3,4 toneladas é a letra C, hein? Não vai marcar a letra D, não, hein, rapaz? Presta atenção. Vamos para a próxima, número 9. Número 9 fala o seguinte: uma massa de 44 gramas de CO2, uma massa de 44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol de CO2 e ocupa um volume nas CNTP de 22,4 litros. Até aqui não tem nenhuma novidade, porque a gente viu que isso é relação numérica do mol. Em um recipiente existem 5,6 litros de dióxido de carbono, medidos na CNTP. Marque a alternativa que apresenta a massa em gramas desse gás amoníaco no recipiente. Então, olha só. Marque a alternativa que apresenta o quê? A dúvida. A massa em gramas desse gás. Que gás? CO2, que está presente aonde? No recipiente. E no recipiente eu tenho quanto? 5,6 gramas. 5,6 litros. Ok? Essa é a sua dúvida. A sua certeza, como aqui não tem uma reação química, você vai tirar da relação numérica do mol. Então, você vai relacionar o que aqui, senhoras e senhores? Você vai relacionar, como nós vimos, o quê? O quê? A massa em gramas, correto, com o volume, porque ele questionou a quantidade de um em relação ao outro com unidades diferentes. É a mesma substância, o CO2, só que ele quer saber tanto volume ocupa massa molar. Aquela massa que eu dei ocupa X. Então, aqui, se eu sei que eu relacionei esses dois, eu tenho que lembrar que a massa molar do CO2, que vai ser CO2, carbono igual a 12, mais oxigênio que é igual a 16, vezes 2. Então, meu CO2 vai ser igual a 44 gramas por mol. Então, quando eu tenho a massa molar, que é 44 gramas de CO2, isso ocupa um volume de 22,4 litros. Vê se não a massa molar ocupando este volume. Perfeito? Perfeito? É melhor feito do que perfeito. Isso eu já ouvi falar. Então, pode não estar saindo perfeito aqui, mas está feito. Não está com erro, mas está com meias quebrada, tá bom, gente? Por causa do meu cansaço. E agora, de 5,6 para 22,4, o que que eu faço, senhoras e senhores? Eu tenho que achar uma relação entre isso aí. E eu acredito que essa relação seja dividindo por 4. Tá? Então, daqui para cá, ó, quem consegue perceber, pescar, eu dividi por 4. Então, aqui também, ó, eu vou dividir por 4. Se você não consegue achar essa relação, você faz a regra de 3 normalmente, né? Acredito que essa altura da live todos saibam fazer uma regra de 3. E aí, x vai ser igual a 11 gramas de CO2. Letra B de bola. Vamos então para a nossa antepenúltima questão, a questão de número 10, que diz o seguinte: considere a equação de reação de combustão do acetileno. Admitindo CNTP e comportamento ideal do gás, já está balanceada. Olha só, calcule o número de mol de CO2. Então, ele quer saber a quantidade X mol de CO2 obtidos quando 112 litros de C2H2 reagem. Quando 112 litros de C2H2 reagem.
As substâncias envolvidas: C2H2 e o meu maravilhoso CO2. O C2H2, ele questionou em volume. Então, aqui eu sei que eu tenho quantos mols? Ó, aqui eu sei que eu tenho 2 mols, que tem esse 2 antes. Então, se eu sei que eu tenho 2 mol, a gente tem que lembrar que 1 mol tem 22,4. Então, 2 mol vai ser igual ao quê? 44,8 litros. Porque vai ser 22,4 vezes 2 para chegar nesse valor ali, correto? Então, a gente tem que ver como que eu questionei essa quantidade e jogar ali na quantidade questionada. Então, quando eu tenho a queima de 44,8 litros de C2H2, correto? Eu vou produzir quanto de mol de CO2? Aí eu já tenho a relação direta do mol, porque nós vimos que o coeficiente é direto aqui o número de mol. Ó. Então, para o CO2, eu tenho quantos mols? 4. Então, você vem aqui e bota o quê? 4 mol CO2. Tudo bem? Maravilha, e aí é um belezura. Olha, não vai dobrar porque deu 112, né? Então aqui a gente vai ser raçudo mesmo, nem sempre a gente acha uma proporção, não. Então aqui, ó, pá, 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 chá, chá, chá. Então aqui vai ficar 44,8 vezes x, que vai dar 44,8x. Isso vai ser igual a 112 vezes 4. 112 vezes 4 vai dar 448. Olha que lindo, gente. Olha que número bonito. X vai ser igual a 448 dividido por 44,8. Olha que coisa linda, maravilhosa. Isso está na cara que vai dar o quê? 10. Então vai ser o que aqui? 10 mol de CO2. Vamos então agora para a nossa penúltima questão, a questão de número 11, que diz o seguinte: o processamento do minério de ferro no alto forno pode ser representado pela equação global. Calcule o rendimento do processo de obtenção do ferro quando se carrega um alto forno com 80 toneladas de um minério de ferro e são obtidas 50,4 toneladas de ferro. Ele quer o rendimento. Então, quando ele quer o rendimento, é um pouquinho diferente daquela 10, que a gente pega e faz o cálculo normalmente e só desconta o rendimento no final. Ele quer isso daqui. E aí a procedência de cálculo é um pouco diferente. Vamos lá? Vamos entender então? Ó, ele quer que você calcule o quê? O rendimento, correto? Do processo de obtenção do ferro. E aí, quando eu carrego lá no alto forno 80 toneladas do minério de ferro e são obtidos 50,4 toneladas de ferro, a gente tem que pensar o seguinte: com 80 toneladas, eu deveria ter obtido quanto? Essa é a sua dúvida para você comparar com o que realmente foi obtido. Então, aqui eu vou fazer uma comparação entre a quantidade real e a quantidade o quê? Hipotética. Então, o que que a gente vai começar? 80 toneladas do minério. O minério de ferro é esse cara aqui, ó, é o ferro junto com o oxigênio. Uma vez que ele quer produzir o quê? Ferro puro. Ferro puro é isso aqui, ó. É isso que ele quer produzir, tá vendo? Minério de ferro com oxigênio. Ferro puro sem oxigênio. Então vamos lá. Quando eu alimento meu alto forno com 80 toneladas de Fe2O3, qual deveria ser a quantidade X toneladas de ferro que eu iria produzir? Essa é a sua dúvida. Qual é a sua certeza? A sua certeza está aqui, ó. Fe2O3, ele já falou que é quanto? 160 gramas por mol. Só que eu tenho uma quantidade de mol igual a quanto? 2. Então, vou ter que multiplicar por 2 para botar ele na proporção. Então, aqui vai dar quanto?
320 gramas de Fe2O3 para quanto tonelada de ferro? Cada ferro é 56. Só que eu tenho aqui a quantidade de quê? De Four. Então vai ser 56 vezes 4, 224 gramas. 224 gramas de ferro. Adivinha? É lógico, tem uma relação. Olha só, gente, de 320 para 80, a gente percebe aqui que eu dividi por quanto? Exatamente. De 320 para 80, eu dividi por 4. Ok? Então aqui é só também dividir por 4. Então é bem menos trabalho para ser feito, não é isso? Então vamos lá, 320 dividido por 4 realmente dá 80, 224 dividido por 4 dá 56. Então o meu x vai ser igual a 56 toneladas de ferro. Essa não é a quantidade real. Ou melhor, essa é a quantidade teórica. Isso aí, não é a quantidade real, perfeito. Essa é a quantidade que, teoricamente, se tudo acontecesse maravilhosamente bem, se eu não perdesse nada, se o minério tivesse uma pureza maravilhosa, se tudo tivesse lindo, eu estaria nesse mundo de Alice aí, com 56 toneladas. Mas não é o caso. Eu consegui 50,4 toneladas. Então, para 56 toneladas de ferro produzidas, seria o mundo de Alice, 100% do País das Maravilhas. Só que a realidade é crua e a gente produziu só 50,4 toneladas de ferro. Então, isso daqui vai ser o meu X%. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 50,4 e vou multiplicar por 100, e aí vai dar 5.040. E aí depois eu vou pegar e vou fazer o quê? Exatamente, eu vou continuar essa conta. 5.040 dividido por 56. Aqui o rendimento é de 90%. Porque eu deveria ter formado 56 toneladas, com aqueles 80 toneladas que eu peguei e alimentei, e eu formei 50,4 toneladas. Então, eu joguei para saber qual a porcentagem que isso seria da quantidade teórica, que seria 56. E agora, finalizando, graças a Deus, vamos para a questão número 12, que diz o seguinte: um medicamento contém 90 miligramas de ácido acetil salicílico, que tem uma fórmulazinha aí, não é isso, senhores? Ó, ácido acetil salicílico, acabou? Por comprimido. Quantas moléculas dessa substância há em cada comprimido? Qual é a dúvida? Quantas moléculas do C9, H8, O4, A em cada comprimido. Em cada comprimido eu tenho 90. Só que quando eu estou relacionando moléculas com massa, mol com massa, volume com massa, eu não posso usar qualquer unidade. Aqui eu preciso obrigatoriamente converter esses 90 miligramas para grama, que a massa é em grama, né? Que a gente viu lá na relação numérica do mol. Então aqui eu vou dividir por 1.000. E eu vou achar o quê, senhoras e senhores? Corto os zeros, não é isso? One, two, three, four, five. E agora a vírgula que está no 9, ela vai andar duas casas para a esquerda. Então vai ficar 0,09 gramas. Então, qual é a quantidade de moléculas que estão presentes em 0,09 gramas? Essa é a sua dúvida. Aí a sua certeza é relacionar o número de moléculas com o quê? Com a massa, exatamente. Olha só, eu vou relacionar o número de moléculas, vou botar de verdinho aqui, ó.
que é a esperança de que você entenda, com o quê? Com a massa. Então, a massa é a soma das massas dos átomos que compõem a molécula dessa substância. Essa soma, que equivale também ao mol, vai ser equivalente a 6 vezes 10 a 23. Então, aqui ele não deu essa massa, a gente vai ter que fazer, mas ele deu a constante de Avogadro, ó. Então, vamos fazer a massa aqui. C9H8O4. Então, aqui vai ficar 12 vezes 9 mais 1 vezes 8. E o oxigênio vai ser 16 vezes 4. Então, meu C9H8O4 vai ser igual a 90. Aqui vai ficar 108, o primeiro. Mais o quê? 8 mais 64. Então, quer dizer que o meu C9H8O4 vai ser igual a 116 com mais 64 vai dar 180. Ó, gramas por mol. Então, quando eu tenho molécula, né? 6 vezes 10 a 23 moléculas de C9H8O4, eu vou ter que massa exatamente 180 gramas. Ok? Bom, gente, agora a gente pode transformar esse bicho feio em uma notação científica para facilitar a nossa vida aqui, ó. Esse 0,09, ele pode virar o quê? 9 vezes 10 a menos 2, correto? Para eu multiplicar cruzado ali com 6 vezes 10 a 23. Vai facilitar a minha conta, né? Então aqui vai ficar o quê? Senhoras e senhores. 180x vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 9 vezes 10 elevado a menos 2. 180x vai ser igual a 6 vezes 9, 54 vezes 10 a 21. Então, x vai ser igual ao quê? Fala pra gente. 54 vezes 10 a 21 dividido por 180. Difícil, né? 54 por 180, concordo. Então você brinca com a matemática e samba na cara dela fazendo isso daqui. Gasta um 10 e ele vai deixar de ser 21 e vai passar a ser 20, e esse 54 vai passar a ser o quê? 540 vezes 10 a 20. Olha como melhorou. Gastei um 10, né? E divido isso por quanto? Por 180. Eu posso cancelar os zeros aqui, esse zero com esse, e aí ficou 54 dividido por 18, que aí é fácil. Aí vai dar 3 vezes 10 elevado a 20. O quê? O quê? O quê? O quê? Moléculas. Moléculas. Bom, gente, se vocês gostaram dessa videoaula, por favor, curta, comente, compartilhe aí, me ajudem. Estou muito cansado, mas eu espero ter ajudado vocês. A minha cara de cansadinha, comecei de um jeito e terminei do outro a aula. Eu preciso descansar, vou subir a aula da 2001, não aguenta firme, mas eu preciso de meia hora de sono. E aí, até a nossa próxima videoaula no canal Pedro Sami. Deixe comentário aí a parte da aula que você gostou, a parte da aula que você não gostou. É sempre interessante para mim receber esse feedback e eu olho todos os comentários e respondo todos os comentários. Beijão, gente. Tchau, tchau.